Como já foi dito, queridos, Paulo ele contextualiza a situação da humanidade nos 3 primeiros capítulos da carta. É importante a gente lembrar que a carta de Paulo aos Romanos é também conhecida como o Evangelho segundo Paulo. A gente vê lá o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. E na igreja, no geral, né, na história da igreja, se entende a carta de Paulo aos Romanos como um evangelho, uma narração do evangelho conforme ele entendeu. Por quê? Como já foi dito também, mas não vale a pena, não custa lembrar, vale muito a pena lembrar. A carta de Paulo aos Romanos é todo o resumo da Escritura, do início até o fim. Eu poderia dizer de Gênesis até Apocalipse, apesar de Apocalipse ter sido escrito depois de muito tempo da morte de Paulo, né? Foi escrito por João, provavelmente ali por volta da década de 90 depois de Cristo. Isto quer dizer o ano 90 depois de Cristo, entre o ano 90 e o ano 100, dentro do primeiro século ainda. Mas Paulo ele traz também uma informação em Romanos a respeito do fim de todas as coisas, certo? E nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele contextualiza a situação da humanidade. Ele, nesses 3 capítulos, ele faz um apanhado geral de como está a humanidade. E no 4, ele afirma o que nos reconecta com Deus. E a partir de agora, ele aviva a esperança dessa reconexão e trará nos próximos capítulos, quer dizer, dos 5 para frente, advertências contra muitos que abusavam da graça sendo libertinos. Corrijo aqui, dos 6 para frente. Né? Ele faz o fechamento no 4 e no 5. Os 3 primeiros ele faz a contextualização. No 4 ele põe a oferta de graça. E dos 6 para frente ele traz alertas à igreja, das quais nós veremos depois, que foi, por exemplo, contra os libertinos, que, vendo essa graça, achavam que poderiam pecar de qualquer modo e já estavam salvos, né? Mas nós vamos desenvolver esse assunto mais futuramente. Mas vamos à leitura, então. Novamente, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vejamos bem. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Nós temos aqui uma mediação, irmãos. Nós temos aqui uma intercessão, que nós sabemos que vem de Jesus Cristo. Mas em qual estado estávamos? Nós podemos lembrar das guerras do mundo? E se nós, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus, isso quer dizer que anteriormente nós estávamos em guerra com Deus. Nós estávamos em guerra porque, perdão, mas contra nós estava uma cédula de dívida de Deus nos intimando e nos cobrando a pagar a nossa conta contra Ele. Deus nos intimou a pagar a nossa transgressão. Porém, Ele dá um acesso, mediante Jesus Cristo, a todos os que de bom grado receberem a sua palavra por meio da fé, e a partir daquele momento, a nossa dívida é paga. Nós estávamos num estado miserável de condenação. Nós éramos o elemento espúrio, o elemento mais perverso e odioso que a criação pôde conceber. Porque nós
E quando eu digo a criação pôde conceber, eu não digo Deus pôde conceber. Eu digo que pós-queda, nós viramos o objeto mais repugnante da criação. Por quê? Porque nós, sendo seres dotados de consciência e de racionalidade, nós preferimos pecar. Nós preferimos, no Éden, dar lugar ao desejo e à sede de conhecimento. E ali, naquele sentido, não se tratava do bom conhecimento, porque o bom conhecimento já existia na criação antes da queda, mas a sedução de sermos iguais a Deus nos levou a quebrar um mandamento de Deus, e até então era um dos dois mandamentos, porque até então tinha ali crescer e multiplicai-vos, era um mandamento, e o outro não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o homem, ele cai no estado de condenação pela desobediência, e é agravado o problema dele, principalmente porque a sedução da serpente não foi de que o homem e a mulher passariam a ter conhecimento, simplesmente, mas de que eles seriam iguais a Deus. Então entrou no coração de Adão e Eva, de nossos primeiros pais, a sede de serem iguais a Deus. Provavelmente eles olhando o jardim do Éden e a organização da criação, eles pensaram que podiam fazer igual. E nós carregamos essa natureza pecaminosa. Porém, por meio de Cristo Jesus, nós saímos de um estado de guerra com Deus, de condenação, de afastamento, porque agora nós estamos livres. Nós saímos de um estado de guerra, mas por meio de Jesus Cristo nós temos paz. Nós estávamos lá em nossos debates, nós querendo ser iguais a Deus, nós querendo fazer a nossa própria criação, mas nada valeu. E quando nós tentamos fazer a reconquista dessa amizade com Deus, o nosso coração puxava mais para as coisas más. E com isso, nós sempre estávamos em guerra. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, sendo justificados pela fé, nós podemos dizer que temos paz com Deus. Nós temos a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede toda curiosidade humana, excede qualquer necessidade de querermos ser por nossa própria conta iguais a Deus, porque Ele mesmo nos dá a condição de sermos iguais a Ele, nos prometendo um estado de graça na eternidade. Não é mais a sedução da serpente, é uma promessa da qual os nossos primeiros pais já estavam participando sem saber, mas eles preferiram entrar no encanto da serpente e a partir dali cultivar uma inimizade com Deus. Mas agora, tendo paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nós temos essa intermediação, nós temos também acesso pela fé à graça. O que é graça? Nós temos acesso a essa graça. Graça. Uma denominação? Não. Um grupo religioso? Não. Um país específico? Não. Graça é um estado de graça. Vamos simular a imagem de um mendigo que não tem aonde morar, não tem o que comer, era o nosso estado de inimizade contra Deus. Mas, de repente, esse mendigo, que somos nós, encontramos uma casa acolhedora, e somos convidados a entrar. Somos chamados a entrar. E nós, vendo nossa condição, sujos, com fome e solitários,
nós entramos a esta graça, entramos a esse estado de plenitude espiritual, entramos a esse estado de clareza de todas as coisas. E acima de tudo, agora nós temos um amigo fiel e verdadeiro, novamente. Aquele que antes cobrava a cédula de dívida para nós, por meio de seu filho, ele nos convida a entrar em sua casa. Essa casa não é uma denominação. Essa casa não é um lugar específico, apesar de nossa ilustração trazer um lugar. Mas essa graça é um estado, é um estado, é um modo de vida novo. Como sempre falamos aqui, uma nova vida debaixo da graça. Agora nós temos alimento, nós não estamos mais sujos e nós temos amigos, amigos, Deus acima de tudo, a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também os nossos irmãos que, assim como nós, entraram a essa graça. Irmãos de várias denominações, como hoje existem diversas, mas que para Deus ele olha os seus e não olha a placa de igreja. Ele fala: olha, ali é um meu, ali é um meu, ali também tem um meu. De modo que nós saberemos somente o que é a igreja, de fato, no reino da glória de Deus. Mas aqui nós iremos conviver com o joio e na busca de sermos trigo, né? Mas não queremos ser joio de modo nenhum. E por isso agora nós entramos nessa graça. Quem assistiu à exposição do Ponto de Doutrina 5 vai poder entender melhor o que se refere à igreja, o que é a igreja. Ah, é a Congregação Cristã do Brasil? Não somente, mas todos os santos e fiéis de Deus que estão na Congregação Cristã do Brasil e em qualquer outra denominação religiosa cristã que segue os preceitos da fé corretamente, ali está a Igreja de Deus. E olha só, nós estamos firmes na graça, na qual estamos firmes. Não podemos ser vacilantes. Não podemos achar que nós estamos debaixo da graça e podemos fazer qualquer coisa, que é o que nós vamos ver em Romanos 6, que muitos estavam imaginando que poderia, não, agora eu estou debaixo da graça, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Se nós estamos debaixo da graça, nós temos firmeza em cumprir o mandamento de Cristo. Nós temos essa firmeza, essa clareza, certo? E aí diz assim, ó, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nesse contexto, se gloriar, alguns podem pensar assim, não, significa se ensoberbecer. Agora eu estou com tudo, eu estou podendo. Não. Se gloriar aqui significa se alegrar, se gloriar no Senhor. Se tenho glória para isso, é de Deus. É Deus que merece essa glória. Porque nós estamos totalmente dependentes dele. E por isso, nós nos gloriamos nessa esperança. Nós temos alegria, nós temos conforto, nós temos clareza da nossa salvação. Louvado seja Deus.